Eu vou também trazer mais um pouco da agenda do presidente Lula agora para vocês, porque ele viaja nessa terça-feira para a Rússia e terá uma reunião bilateral com Vladimir Putin. Luciana Verdolim vai chegar com as informações agora. O Brasil tenta se colocar como mediador de paz desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Essa visita poderia servir para alguma coisa, Luciana Verdolim, nesse sentido? Olha, Ceni, a diplomacia brasileira diz que sim, que o Brasil mais uma vez vai se colocar à disposição. Tinha um telefonema marcado, inclusive, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Esse encontro não foi confirmado, esse telefonema acabou não acontecendo e, pelo menos por enquanto, não saiu a agenda oficial da viagem, porque aqui dentro do governo brasileiro se cogitava, inclusive, a possibilidade de um encontro com Zelensky nesse giro internacional que Lula vai fazer pela Rússia e também pela China. Mas, pelo menos por enquanto, não há ainda uma previsão oficial. Mas o Brasil, como tem feito, como o discurso tem sido feito nos últimos tempos, se coloca à disposição, acha que a saída precisa ser pacífica e uma saída negociada entre os dois lados. Não adianta, por exemplo, outros países tomarem a frente, tomarem decisões sem consultar os dois maiores interessados e é preciso, nesse momento, ouvir também a Rússia, porque no princípio do conflito, só os ucranianos eram ouvidos, por isso deu-se aquele impasse nas negociações. Agora, com a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que começou a conversar com os dois lados, a diplomacia brasileira, inclusive, está no momento avaliando que também seria a hora de tentar ali lembrar que o Brasil está disposto a intermediar um fim do conflito, se for o interesse dos dois países. Lula vai participar das comemorações lá na Rússia dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista. Vai ter uma comemoração ali na Praça Vermelha, um evento militar. Poucos chefes de Estado foram convidados. O presidente da República é um deles. A viagem oficial vai ser entre os dias 9 e 10 agora de maio. Vai ter uma reunião bilateral com os russos para discutir, inclusive, a necessidade, a possibilidade de aumento das relações bilaterais. E a questão em torno dos BRICS também vai ser tema dessa conversa com o presidente russo, Vladimir Putin. Vale lembrar que a primeira-dama já está na Rússia desde a sexta-feira da semana passada. Ela embarcou na sexta-feira, está participando de eventos, agendas relacionadas à promoção da cultura e educação, além de participar de iniciativas da Aliança Global contra a fome e a miséria no mundo. Logo depois, Lula segue para a China. Com os chineses, o objetivo é fazer aquele contraponto, da política de Donald Trump também de impor taxas, principalmente aos produtos chineses, que ficaram muito mais caros para os norte-americanos. Então, a China está negociando, inclusive com outros governos, inclusive o governo brasileiro, para ampliar esse comércio bilateral. Segundo aqui a avaliação do Palácio do Planalto, muitas vezes os problemas se transformam em oportunidades de negócios e é isso que o governo brasileiro quer, nesse momento, fazer com os chineses, ampliar as relações. E nessa conversa que vai ter na China, o objetivo também vai ser discutir a questão relacionada à CELAC. Os chineses estão interessados nessa discussão dos países aqui da América do Sul, Caribe, e a avaliação nesse momento é de que conversar é sempre bom, por isso esse giro internacional. Amanhã, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores vai dar detalhes da agenda do presidente nesses dois países. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Ótimo trabalho para você em Brasília. Eu quero trazer uma camada interessante desse evento que a Luciana Verdolim mencionou, dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, sobre a Alemanha nazista. Por quê? A União Europeia e autoridades da União Europeia também foram convidadas para participar desse evento ali na Praça Vermelha. Só que a União Europeia fez uma recomendação para que esses chefes de Estado não fossem, exatamente por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, do qual a União Europeia já tem um lado, que é a Ucrânia. Ou seja, a ida do presidente Lula vai contar ali no evento, ao lado dele, com as presenças de ditadores de esquerda, como Nicolás Maduro e Miguel Díaz-Canel, líder de Cuba.
E aí eu quero entender de vocês de que maneira que isso poderia ou não mudar a imagem que se tem de neutralidade do Brasil, principalmente neste caso, em que autoridades da Europa não participariam por conta do apoio à Ucrânia e o Brasil, que está tentando servir como um mediador de paz desse conflito, posaria ao lado de ditadores que têm as suas atuações condenadas no mundo todo. Gustavo Segré. Não, nenhuma surpresa. O lado bom é que em 2026, se tivéssemos eleições em que participe o presidente Lula, eu gostaria de ver quem do TSE vai indicar que não é possível falar que o governo brasileiro é amigo de ditadores. Porque se eu não tenho amizade com o Evandro, não gosto porque o Evandro é ditador, eu não vou a nenhum lugar que o Evandro esteja. Não é que estou mais aí pelas circunstâncias. Não. Se não tem amizade, não tem. Diplomaticamente não pode. Diplomaticamente não poderia. Poder, pode. Está claro que pode. Mas apenas uma reflexão. Eu não vejo problema nenhum em que vá quem quer que seja, aonde quer que seja, que o governo determina como prioridade para um relacionamento internacional. Mas precisa ir uma delegação antes do presidente, ou seja, gastando dinheiro nosso com passagem que não é econômica, com um monte de gente para fazer agendas que não agregam em nada à realidade do povo brasileiro? A resposta, todo mundo sabe, não precisa. Mas por que continua gastando dinheiro nosso para isso? Ô Fábio Piperno, o verdadeiro interesse do governo federal, segundo o Ministério das Relações Internacionais, é o contato direto com Vladimir Putin e os possíveis acordos bilaterais com aquele país. Ao participar desse evento, também haverá a presença destes outros líderes, ditadores de países aqui próximos. Você entende que o Brasil teria controle sobre isso ou concorda com o Segré de que, diante desse fato, o presidente da República não deveria se expor dessa maneira, nesse momento em que essa conjuntura pode manchar essa imagem de neutralidade aqui do nosso país? Eu, desde o começo do conflito Rússia e Ucrânia, eu me posicionei contra a forma como a Rússia agiu. A Rússia é um Estado invasor. Já falei isso aqui muitas vezes. É até uma divergência que eu tenho aqui com meu amigo Alan Gani, que nesse sentido ele é muito mais próximo da posição do presidente Lula do que eu. Lula, Trump e Tucker Carlson. Bota o quarteto. Exatamente. Mas... o trio, né? O trio. Pois é, olha só. Junto comigo, o quarteto. Olha só como que as relações internacionais são e o que elas provocam. Mas, de qualquer forma, eu acho que, primeiro, todo mundo se relaciona com o ditador. Infelizmente é assim. Não existe governo na história do Brasil e do mundo que não se relaciona com o ditador. Imagina se a gente não vai se relacionar com a China ou com os Emirados Árabes, por exemplo. É óbvio que vai. Arábia Saudita, enfim. Então, todo mundo se relaciona com o ditador. Então, não vejo esse como sendo realmente um impeditivo. Agora, nos últimos tempos, o Brasil tem, especialmente com o Lula, andado sim muito próximo da Rússia de Putin. Essa é uma verdade. Aliás, os dois fazem parte do BRICS. Então, são duas economias grandes. Então, é óbvio que elas têm que conversar, é óbvio que elas têm que negociar cada vez mais e é possível que elas tenham interesses econômicos convergentes. Agora, vai encontrar também a turma da China nisso aí. A China hoje, até um editorial do jornal o Globo de hoje, a China tem nesse momento em execução 123 projetos no Brasil. É uma ditadura? Óbvio que sim. Mas é o país que mais coloca dinheiro aqui. Então tem que conversar muito e tem que ampliar esses laços. Como é que você avalia, Gani? Olha, só deixa eu fazer uma observação do que o Piperno trouxe. Não é que eu sou a favor da invasão da Rússia na Ucrânia. Eu só acho que essa leitura de que a Rússia é a invasora, portanto, ela é errada, é uma visão muito idealizada. Por que eu digo isso? Porque ela despreza fatos da geopolítica real. A Rússia deixou muito claro quais seriam as condições para a invasão. E o Ocidente e a Ucrânia não fizeram nada para evitar. Então a pergunta que se coloca é: valeu a pena toda essa escalada, dado que você poderia ter evitado essa guerra? De que maneira que você poderia ter evitado essa guerra? Não expandindo a OTAN para o leste europeu e principalmente para a Ucrânia. A Rússia sempre deixou isto muito claro desde o final
da Guerra Fria. Então aí eu me pergunto, né, se está valendo a pena tudo isso, né, essa guerra por procuração e todo esse esforço. Em relação à participação do Brasil, eu não acho que seja um momento oportuno para fazer isso, dado que as tensões geopolíticas estão muito elevadas, os Estados Unidos estão numa negociação com a Rússia, né, num vai e vem. Eu acho que agora é a hora de você mostrar neutralidade. É claro que você também não pode fechar a porta do comércio com a Rússia, porque a Rússia é muito importante em termos de commodities energéticas, então gás natural, petróleo, né, entre outras commodities metálicas e também dos fertilizantes aqui para o Brasil. Então o Brasil ele deve buscar a neutralidade. Acho que o momento não é oportuno para fazer essa visita e é claro, Evandro, que não vai mudar absolutamente nada em relação a esse conflito. O Putin já deixou muito claro quais são as condições para o cessar-fogo. Como ele está ganhando, como ele tem vantagem, ele não quer uma negociação agora. E qual que seria a negociação? Seria uma garantia formal do Congresso americano, que não vai ocorrer, de que a OTAN não vai expandir para a Ucrânia, né? Ou seja, vai ter essa garantia formal. Jamais o Congresso norte-americano vai aprovar algo nesse sentido, porque a Rússia é vista como uma adversária, como um inimigo dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto seria o Zelensky dar mais parte do território do leste, que ainda o Putin não conquistou integralmente da região do Donbass. Ele conquistou uma boa parte, mas ainda não integralmente. Então, os Estados Unidos não aceitaram essas condições do Putin, tem um impasse. Não vai ser o Brasil que vai fazer o Putin mudar de ideia. Bom, diferentemente do que diz o Gani aqui, Zé Maria Trindade, o que o governo brasileiro afirma é que não necessariamente os países mais desenvolvidos ou os grandes líderes mundiais são os responsáveis por obter acordos de paz quando há conflitos, que países como o Brasil também seriam capazes de garantir essa articulação e por isso essa tentativa agora, embora a Ucrânia obviamente não vá participar. Como é que se analisa estando aí em Brasília? Pois é, Martim Lutero, ele tem uma frase muito interessante, dizendo a paz, se possível, né, a verdade a todo custo, a qualquer custo. Então, o que está faltando, e a primeira vítima numa guerra é a verdade. Então, a verdade até porque existem lados, né, são subjetivas. Essa situação da Ucrânia é muito complexa, porque se nada for feito, a Rússia vai anexar a Ucrânia toda. E os Estados Unidos vão assistir isso, né, com esse crescimento da Rússia e a possibilidade de continuar avançando. Houve ali na Crimeia um teste, né, e o teste foi bem sucedido porque ninguém reagiu e aí ele decidiu ir sobre a Ucrânia e encontrou dificuldades. O pensamento é de que tudo seria muito fácil, que o Zelensky sairia do país e seria nomeado um congresso e um governo todo pró-Rússia e pronto, né? Mas isso acabou não acontecendo, o custo está sendo alto. Putin não pode parar a guerra porque seria ser vencido. E a Ucrânia não pode parar a guerra porque seria aceitar a anexação. Então é muito complexo. A viagem do presidente, de um presidente da República, eu acho sempre muito interessante, é preciso. O chefe de Estado precisa visitar outros países para entender culturas e para fazer negócios. Hoje as relações internacionais estão muito presas a negócios. Não existe mais aquela história de países aliados, amigos, não. Negócios, né? E é preciso expandir sim os negócios. E um momento muito sensível economicamente diante desta postura de Donald Trump, que pode até entrar em dificuldades com vários países, inclusive Rússia e China. O presidente vai à Rússia, depois à China. Na Rússia é uma comemoração polêmica, mas haverá encontro bilateral, que é importante. Eu vejo que a viagem é positiva e o momento propício, porque eu entendo que haverá um rearranjo, uma mudança na política econômica internacional.